nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Você quer continuar, então, a partir do esclarecimento de quem é Eukiko Kusahara, o que foram essas certidões positivas e negativas? Porque eu acho que não ficou claro para o público isso, né? O público está entendendo ainda. Muita gente não leu a reportagem, então estou tentando explicar aqui de forma um pouco didática, né? Que as pessoas foram presas todas, cercadas pelo Exército, emboscadas pelo Exército Brasileiro, em 8 e 9 de janeiro. Depois foram todas presas de forma completamente arbitrária, pessoas presas e enviadas a um campo de concentração de forma arbitrária, e a partir daí essa polícia secreta informal do Alexandre começou a selecionar quem seria preso e quem poderia ser solto com base em certidões, obtendo dados da utilização das redes sociais dessas pessoas, se elas eram apoiadoras do Bolsonaro ou contra o Lula ou coisa do tipo, e isso gerou certidões positivas que manteriam a pessoa presa ou certidões negativas que dariam a possibilidade das pessoas serem soltas, isso ali numa orquestração por ordem do Alexandre de Moraes, entre a Cristina Eukiko Kusahara e o Eduardo Talhaferro. Está correto esse resumo, mais ou menos, da história? Está correto. O que eu acho importante esclarecer é que já estavam detidos, né, detenção em flagrante, por estarem lá, né, embora o próprio Exército tenha dito sobre o 9 de janeiro que as pessoas tinham liberdade de expressão de estar lá. Então, era decisão, processo decisório no contexto das audiências de custódia, tá, presididos ali pelos juízes auxiliares ao Alexandre, como o Ayrton Vieira, e era conversão de detenções em prisão preventiva. Então, é isso que está sendo decidido ali. Então, então você tinha a face pública e a face oculta desse processo decisório. A face pública era a audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Tem até, embora o prazo tenha sido rompido também, porque o máximo é 24 horas, e demorou ali uns 22 dias para fazer todo mundo. Enfim, então já tinha ilegalidades. E a face oculta é essa produção de certidões. Então, o que é uma certidão? Um funcionário público emite para você quando quer certificar de alguma coisa, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você prestou serviço militar ou não prestou, então se você recebe um certificado ou uma certidão. Então, eles estão ali certificando alguma coisa. E ficou na minha memória a reação de um advogado da nossa reportagem, o que eles estavam certificando exatamente? Aí é algo vago porque não podiam dizer, estamos nos certificando de que essas pessoas são bolsonaristas, né? Estamos nos certificando de que elas têm este lado político. Então, eu tenho aqui até aberto no meu computador o modelo mandado pela Cristina e o Kiko Kusahara para o grupo, tá? Então, foi o próprio Talhaferro que pediu, isso era à tarde do dia 13 de janeiro, quando o grupo estava recém-aberto, ele falou, você quer certidões? Me manda o modelo, então, de como você quer elas. Então, no topo está PET 10820, audiência, que é né, o inquérito lá, como é que chama, David? PET é a petição, né? Isso, ela é um apenso, né? Um apenso no processo. Existe toda uma estratégia por trás disso, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, em mais detalhes. A PET é uma gambiarra jurídica do Alexandre para incluir tudo debaixo do mesmo inquérito e continuar ele como juiz, né? É um subinquérito dentro do inquérito dele mesmo, que é uma gambiarra jurídica para que ele tenha controle absoluto sobre tudo. Obrigado. Ela pede ocorrência sobre o custodiado. Tá. Isso. Exato. Então eles começaram a triar as pessoas que já estavam presas pelo 8 de janeiro e pelo 9 de janeiro. Como eu disse, muitas pessoas apenas porque estavam no lugar errado, na hora errada. E, segundo o Kiko, a Cristina, em tese, o que seria feito é soltar todo mundo. Então eles dizem lá, olha, nós vamos soltar todo mundo, mas para poder soltar a gente quer ver as redes sociais. A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer a audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais por
dados das redes sociais dessas pessoas. E essas certidões, elas são clandestinas ou elas de fato aparecem no processo e os advogados tiveram acesso a elas? Conversei com dezenas de advogados de presos do 8 de janeiro e eles não viram em nenhum dos processos. O que eles viram? Exemplo, no caso do Ademir Domingos, eles encontraram uma publicação na rede social e a justificativa para que ele fosse carimbado, né? Ele recebe um carimbo como positivo, ou seja, como antidemocrático. Então, quando a gente falar de positivo, nós estamos falando de uma pessoa que foi identificada como golpista ou como antidemocrático, ok? Então, para ele receber esse carimbo de antidemocrático, eles utilizaram como base o carimbozinho que o pessoal botava na mão com a numeração do pessoal do campo de concentração, entendi. É por aí. Não, eu não gosto muito de utilizar exemplos nazistas, mas é como se fosse uma marca nesse estilo. E essas pessoas, então, no caso do Ademir... Se preferir, eu boto de uma gulag. Se preferir o exemplo da gulag, eu uso gulag. Melhor. Ele foi, então, rotulado como antidemocrático por causa de uma publicação na rede social que ele criticava o Lula em 2018. Como eu disse, ele não é bolsonarista. Uma publicação com 0 visualizações, 0 curtidas, um perfil com 0 seguidores, um perfil crítico ao Jair Bolsonaro, mas ele também era crítico ao Lula. Ele dizia, cadê na Gleisi Hoffmann e cadê no Lula? E aí, qual que é a justificativa? Obrigado por colocar na tela. Estou botando aí na tela uma certidão para que a gente veja do que a gente está falando, né? Exato. Então, o que é um exemplo dessa certidão, porque a gente está vendo a produção da documentação real, está aqui, certidão Tribunal Superior Eleitoral, com a postagem dos sujeitos, detalhamento biográfico do cara, informações com base na Receita Federal, uma devassa na vida do cara, e a publicação de postagens de cunho político, ou seja, para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós vivemos nesse momento, para ninguém dizer que não há perseguição política no Brasil. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Isso é um tribunal essencialmente político. As pessoas precisam entender a gravidade do que a gente está vivendo. Se não é graças a essa brilhante reportagem do David, do Eli e do Michael, a gente está vendo a vida como ela é. A prova para você que está em casa pregar na cara daquele seu amigo que diz que não, que o devido processo legal foi respeitado. Essa certidão que a gente está colocando aqui na tela, bota de novo para a gente, Bruno, por favor. Essa é uma certidão clandestina. Uma certidão que não consta nos processos e que só foi possível de ser obtida graças ao material vazado da assessoria do Alexandre de Moraes. Entendam a gravidade do momento em que a gente está vivendo. Você que está assistindo isso, esse é um programa histórico, nós estamos com quase 80 mil pessoas aqui, eu peço a curtida de vocês, a repostagem no X e o compartilhamento nas suas redes, porque você está vendo ao vivo, na sua tela, a certidão do Tribunal de Exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, este documento, bastaria para o impeachment do Alexandre de Moraes, que hoje está nos jornais, que já consta com 40 assinaturas. Falta só o desgraçado, por exemplo, do Romário assinar, que está preocupado em jogar futebol, em relembrar os grandes tempos dele da seleção de 94. Ótimo, maravilhas, renuncie e participe de podcast e assine, cumpra a sua obrigação. Você foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro. Cumpra a sua obrigação e assine o impeachment deste criminoso. Isso aqui que a gente está vendo na tela é criminoso. É uma conspiração de tiranos para perseguição política de opositores. Isso, você que não acredita em teoria da conspiração, você está vivenciando a documentação de uma conspiração na sua tela. E essas certidões foram validadas, né? Essas são as certidões que eu queria voltar nesse assunto da validação dessas certidões. Eu só queria destacar, Paulo,
qual que é a justificativa, né? Então, qual que é o carimbo que foi dado? A gente pode ler aí na letrinha miúda na sua tela aí. Diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas, ou seja, eles sabem que são postagens antigas, que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E eu me pergunto, e pergunto aqui para a audiência também, quem não tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores? Ou essa pessoa gosta de bandido, ou ela é muito burra. Então, obviamente que qualquer cidadão de bem no Brasil vai ter aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso não é motivo para você taxar uma pessoa como antidemocrática. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.